Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo, para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Como sempre, sempre muito bom estar aqui com vocês e mais ainda vocês conosco, não é? E como estamos no último episódio do ano, mesmo assim não esqueçam da gente, né? Coloque seu like no YouTube, siga a gente no Spotify, fale para os amigos, fale para as pessoas e estejam sempre conosco, não é isso, Tânia? É isso aí. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. E hoje a gente vai concretizar uma ideia que a gente tem lá no começo, desde lá do começo do Ondas, lá em 2020. A gente tem essa ideia de reunir a resistente e resiliente mídia do setor. Eu sempre tive vontade de reunir aqui jornalistas para a gente papear sobre o mercado, sobre a indústria gráfica, e deu match aqui justamente nesse último episódio da nossa 6ª temporada. E a nossa missão aqui hoje é olhar para 2025 para planejar, prever, traçar algumas perspectivas para 2026. E quem está conosco hoje para tentar adivinhar o que vai acontecer ano que vem são a Ellen Nunes, criadora do portal Conecta Verde, e o Ricardo Iraishi, que comanda a revista Imba News. Ellen, Ricardo, muito, muito bom ter vocês aqui hoje. Tânia, nossa, quero começar já agradecendo esse convite especial, dizer que estou super feliz também e lisonjeada, né, porque acho que eu já falei para você algumas vezes e quero registrar aqui a Tânia pioneira, uma das pioneiras aí no jornalismo no setor e subiu a régua, né, Tânia? Então, estou aqui representando também as mulheres à frente da comunicação, mas muito feliz por esse convite, obrigada também a Milton e com o Ricardo, né, que é uma referência aí no mercado de embalagens, em comunicação no setor, então muito feliz de estar entre vocês, obrigada. Ricardo. Bom, gente, boa tarde, primeiramente super obrigado pelo convite, obrigado Tânia, obrigado mestre Hamilton, né, muito bom aí compartilhar conhecimento aí com vocês, no que puder colaborar, junto com a Ellen também, que nos encontramos bastante, eu acho que é bem interessante, né, essa conexão, admiro muito o trabalho de todos vocês, isso que é muito importante deixar isso bem claro, né, em relação ao trabalho, porque é muito bom a gente estar junto de pessoas queridas mesmo que a gente admira tanto, então muito obrigado. Legal. Muito bom ter vocês aqui. É um perigo estar no meio de tanto jornalista, mas enfim, acho que é muito legal. Maravilha, gente. Bom, e nesse último episódio, a nossa patrocinadora, a Blend Paper, tem uma mensagem para você, querido ouvinte. A Blend Paper agradece por mais um ano acompanhando a transformação no mercado, na indústria gráfica, e deseja que 2026 traga novidades, inspiração e grandes oportunidades para todos e para todas. E eu estou certa de que, no que depender da Blend Paper, vai ter muita novidade por aí. Novidade não vai faltar, né, Hamilton? É por aí, né? Não, sem dúvida, e da maneira que eles estão indo, tá certo? Os lançamentos que tiver esse ano previstos para o ano que vem, vai ser um ano muito legal. Bora! Bom, vamos lá, então vamos começar, gente boa. Ellen, você criou o Conecta Verde, eu acho que foi no meio da pandemia, eu acho que foi em 2021, você me corrija aí se eu estou errada, e você criou para olhar para a sustentabilidade no universo das embalagens. E aí eu queria saber de você, como é que você viu esse assunto explodir nesses 5 anos? Bom, eu vejo assim com aquela idealização de jornalista, eu vejo com muita alegria esse movimento, né, essa ascensão do tema no setor, a gente realmente vendo toda a cadeia se movimentar,
De fato, assim, acredito que de 2021 para cá, as empresas realmente entenderam que é uma prioridade e uma prioridade estratégica também para os negócios, né? Então, a indústria conseguiu entender que não existe o futuro de embalagens sem a gente pensar aí na circularidade, sem a gente pensar no impacto. Então, estamos acompanhando essa evolução diariamente, né? Mas de lá para cá, esse tema, sem dúvida, ampliou-se muito. A gente está vivendo aí os últimos dias da COP, a gente vê muitas empresas do nosso setor representando o nosso setor e levando iniciativas para a COP, né, apresentando para o mundo todo. Então, vejo com muita alegria esse potencial de ampliação mesmo do tema para os próximos anos. A gente cresceu, mas falta muito ainda. Então, estamos nesse caminho, numa jornada crescente. Que bom, que bom. O Ricardo, a Emanil está no mercado há 30 anos, contando histórias, né, principalmente o mercado de embalagem, essencialmente o mercado de embalagem, né? Você que acompanha esse mercado tão diretamente envolvido com ele, quer dizer, olhando esses últimos 5 anos também, o que mudou, principalmente no que se refere aos aspectos de inovação? Aí eu vou até abraçar um pouco aí a minha colega Ellen, porque eu acho que muito nessa parte de inovação está conectado também com o aspecto de sustentabilidade, né? E eu digo que o período exatamente pós-pandemia, eu estava exatamente pensando nesses 5 anos, né, 2020, quando iniciou a pandemia, até agora, então você começou a ver muita coisa relacionada no aspecto de sustentabilidade, e aí eu não vou atropelar nenhuma fala, depois até que provavelmente que a Ellen vai falar, mas acho que está muito conectado em questões de novos materiais, né, na parte principalmente de PCRs também, de utilização, que aí eu vou deixar inclusive muito para a Ellen falar, que ela é expert nesse assunto, né? Então, o que eu vejo de inovação na parte de embalagem está muito conectado com questões de materiais, né? Só que, pessoal, a gente não vai falar só sobre embalagens, tá? A ideia nesse episódio é a gente falar sobre o mundo da impressão e, para contextualizar, a gente vai trazer alguns números, primeiro os números gerais da economia e depois números setoriais. Então vamos lá, olhando primeiro para a economia, tá certo? Quer dizer, primeiro a previsão ainda do PIB para esse ano, segundo os números mais recentes do IPEA, é que o PIB fecha em 2,2%, que é menos do que o ano passado, e que o ano que vem a projeção é em torno de 1,6% do PIB. O que é algo, digamos, meio complicado. Primeiro porque é um ano de eleição, o governo vai querer que a economia ande, né? Mesmo porque com a economia ruim ganhar a eleição não é fácil. Ao mesmo tempo você tem uma pressão em função dos juros altos, que é exatamente para conter os gastos, que cai nessa dicotomia que a gente tem vivido, que leva a uma situação um pouquinho mais complicada, né? Ou seja, o brasileiro, a princípio, está comprando menos volume, mas parece que está disposto a gastar um pouco mais por unidade, é o que a gente tem visto por aí, tá? Vamos falar um pouquinho do nosso setor, falando da indústria gráfica. Olhando os resultados do IBGE, é o IBGE que mede, se vocês pegarem os números da Bigraf, da Feigraf, eles são tirados do IBGE, a gente vê que em atividades de impressão, se a gente pegar até setembro de 2025 e pegar o mesmo período do ano passado e fazer a comparação, atividades de impressão, que inclui jornais, revistas, livros, material promocional, rótulos, quer dizer, o que é mais abrangente em termos do mercado, ele teve um decréscimo de 0,8%, ou seja, praticamente ficou flat ao longo desse ano. Se você pega embalagens de papel e papelão, tiveram um pequeno aumento também de 0,8% mais positivo. Embalagens de plástico cresceram 1,2%. Ou seja, nada excepcional. E se a gente pegar também a fabricação de papel, celulose e produtos de papel, também tiveram um crescimento de 0,9%. Se eu estou falando em volume físico, então eu sempre olho o volume físico para a gente poder ver. Ou seja, não é um faturamento
Não é uma produção crescente, é uma produção relativamente estável, o que seguramente traz um fator de competição ainda muito maior para o próximo ano, né? Isso aí. Bom, então vamos pegar aí o cenário das embalagens. Eu quero te ouvir, Ricardo, sobre a avaliação desse mercado, nesse cenário que o Hamilton colocou. A ABRE, que é a Associação Brasileira da Embalagem, ela divulgou em agosto que o setor deve crescer 0,4% em 2025. Isso depois de um 2024 bem forte, com crescimento de 6,7%. Você diria que esses números, né? Você diria que é resiliência ou que é acomodação? No meu ponto de vista, assim, Tânia, o que acontece é que até em função, muitas vezes quando você tem a base de comparação, até 2024 que vinha forte, ainda pegou um pouco, posso estar enganado, mas uma opinião minha, da fase pós-pandemia. Todo mundo sabe que durante a pandemia foi um boom do mercado de embalagem, até que eu falo, ainda bem, as embalagens ajudaram a salvar situações. Pegam uma situação um pouco mais recente, que foi o ano passado, a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, também você acaba tendo que precisar de produtos, de embalagens, muitas vezes descartáveis, tudo, até a Ellen sabe disso, quanto que é importante essa parte também. Então, assim, quando você já vem numa curva pós um efeito, como a pandemia, onde teve um aumento muito grande, aí depois você pega o 2024, pegou um pouco ainda disso que eu falo, finalizando mesmo para valer a pandemia, foi 2023, para valer oficialmente, né? Mas 2022 estava, mas oficialmente foi 2023. Então, vinha nessa visão, pelo menos que eu enxergo nesse aspecto. Tá entendendo? Então, quando você pega alguns números mesmo da economia, é lógico, daí você começa a pegar toda essa questão também de política cambial, que interfere na questão das matérias-primas. Então, você pega um conjunto, você coloca tudo isso aí dentro de um caldeirão, e é óbvio que você tem um resultado abaixo, muitas vezes, do que estaria esperado. Mas sempre é um setor que eu falo, o dia que a embalagem estiver caindo, é que a coisa está muito ruim mesmo, porque você precisa, né, é tudo gênero de necessidade, né, alimentos, parte de higiene pessoal, parte de farmacêutico. Então, eu até pegando um pouco de carona, até na fala que estava antes, até que o Hamilton também falou, na parte do PIB, eu tento sempre acho que eu vou ser otimista, a gente pode ter uma surpresa o ano que vem em relação talvez a alguma questão do PIB e automaticamente a própria parte de embalagem também entra, porque o mercado, independente das questões, até a questão da reforma tributária, questões que estão entrando nesse aspecto, eu acho que as empresas precisam vender mais, elas precisam fazer a coisa acontecer. E nisso, o mercado brasileiro, ele sempre tem aquela coisa a mais. Então, vamos dizer assim, talvez seja a resiliência no que você está falando, né? Acho que é nesse aspecto. Eu concordo, Ricardo. E volto a dizer, ainda mais num ano eleitoral, eu não acho que vai exatamente ter uma contração do PIB, não, tá certo? E a área de embalagem pode ser um bom reflexo disso. E pegando essa área, ainda pegando as estatísticas da ABRE, né? As exportações subiram 7,5% e as importações 15%, né? Ou seja, a gente está vendendo lá fora, mas comprando ainda mais de outros países. É competitividade ou câmbio pressionado? Eu acho que é um pouco dos dois, entendeu? Quer dizer, a questão cambial é óbvio que isso não tem como dizer, está totalmente junto, conectado no mercado, né? E o aspecto de competitividade, não tenha dúvida nenhuma. Então você pega, vou dar um exemplo, até eu não lembro se mais para frente, vocês vão até perguntar alguma coisa assim nessa linha, mas conversando com alguns brand owners, eu sei que, por exemplo, tem alguns que trabalham com números, tá, de, vamos dizer, 1/3, tá, eu estou pondo 1/3 ou mais já de importação de embalagem. Eles importam embalagens, principalmente em algumas situações, da China, tá, onde eles trazem essas embalagens de lá. E é isso que eu falo que é importante. Aí entra a questão de competitividade, entra a questão cambial, né? Mas daí também entra de novo aquela receita que eu falo, entra a questão também de olhar mais a questão tributária, questão para a gente poder realmente não
ter com que isso continue acontecendo, né? Porque qual é o motivo exatamente para isso? Como eu falei, competitividade, né? A questão cambial, mas a questão interna nossa, né? Então, até dói. Eu até separei outro dia uma sacola de um grande varejista. Tô falando, na hora que eu vi que era da China, eu falei, gente, sacola de papel, temos que fazer aqui do Brasil. Aí é um exemplo disso. Então, acho que entra muito nesse conjunto, né? De questões. De fatores. Isso. Entendi. Bom, e quando a gente fala de embalagem, a gente está falando dos vários substratos, né? Papel, papelão, vidro, lata, a gente está falando de rótulos, etiquetas, de tudo mais. Agora, pergunto para vocês dois, olhando para 2025, qual desses suportes surpreendeu vocês? Qual deles, positiva ou negativamente? Eu queria ouvir vocês, o Hamilton, você também. O que surpreendeu vocês nesse ano? Quem quer começar? Queria só até comentar, pegar o gancho do Ricardo falando, a gente fazendo esse movimento mesmo, falando de sustentabilidade, fazendo esse movimento de que as empresas estão buscando inovação sempre nessa corrida agora, né? E aí a gente vê embalagem vindo da China, e o impacto, né, que tudo isso gera, impacto, principalmente impacto quando a gente fala de gases, de emissão, de logística e tudo mais. Então, é uma questão que a gente precisa realmente repensar no setor, né? E essa questão tributária que o Ricardo estava falando é crucial para realmente a gente diminuir esse número de importação, né? E aí, já respondendo, Tânia, vou aproveitar... eu acho que, para mim, assim, se destacaram, né, as embalagens monomateriais, que elas vão ganhar aí um espaço, né, para que a gente possa ampliar essas taxas de reciclagem. Elas vão ganhar um espaço cada vez mais em evidência mesmo, então acredito que as grandes marcas vão buscar mais por esse tipo de embalagem. Quando a gente pensa também em inovação, a gente vê vários tipos de biopolímeros chegando, né? E aí, naturalmente, a gente vai precisar entender em quais aplicações para embalagem serão possíveis, né? Esse mercado ainda precisa também de avanços em regulação, em padrão, em certificação, em realmente... contribuir aí para o impacto e não realmente tirar o foco de um impacto negativo e jogar para outro lado, né? Então a gente vai precisar olhar mais de pertinho assim esses materiais e entender mais esses materiais, mas acredito que eles vão se destacar sim ao longo dos anos para algumas aplicações, principalmente essas aplicações de descarte imediato da embalagem, de uso único e descarte imediato. Eu acho que talvez venham soluções aí interessantes. E já temos no Brasil soluções interessantes hoje em biopolímeros para embalagens, então acho que é outro ponto importante. E falando de papel, acho que as barreiras também se destacam, né? As barreiras à base d'água e tudo mais, eu acho que também foi um destaque aí, pensando aqui do meu lado em reduzir impacto ambiental. Eu acho que esses foram sinalizadores, assim, do que vai acontecer em 2026 e vai avançar, né? A gente também teve um grande destaque falando de... embalagem de polpa moldada, né, que no Brasil já está bem, fora do Brasil já, em vários lugares aí já está bem forte para várias aplicações que a gente ainda não tem no Brasil, então acho que também são mercados que a gente precisa estar de olho, mas que vieram com mais força em 2025 falando de sustentabilidade. Para você, Ricardo, o que te surpreendeu? Agora eu vou brincar, depois da palavra da Ellen sobre isso, fica até difícil para eu falar algo, né? Ah, Ricardo! Você, Ricardo! Mas assim, vou endossar essa parte mesmo, com essa parte realmente que a Ellen falou, a questão da busca do monomaterial, né? E isso a gente fala muito até relacionado, digo, todos os materiais de embalagem, mas quando a gente fala de monomaterial, remete muito, pelo menos na parte de embalagens, com embalagens flexíveis, né, que você vê substituições de algumas que são até refis, tudo mais, que você pode utilizar se for um monomaterial, até, obviamente, também no caso de plástico rígido, dependendo
Mas, e no caso de papel, normalmente ele já é, mas daí entra essa parte que nem ele falou das barreiras. Como ela já falou isso com total propriedade nesses dois materiais, assim, né, tanto a parte de plástico como a parte de papel, né, e já incluindo também a polpa moldada, que eu falo que é uma grande mudança, acho que a gente ainda vai passar, vai ainda entrar mais profundamente no Brasil isso, né, a tendência vindo muito da Europa, principalmente. E aí, falando só um pouquinho mais dos outros dois materiais, talvez aí metálicas tudo mais, embalagens de aço, embalagens de alumínio. Alumínio normalmente é parte de duas peças, latas, a maior parte para a área de bebidas. Ela continua muito focado por causa da própria coleta, né, desse aspecto deles, né, que você trabalha, você vê por números da Abralatas, principalmente, que eles fazem. Então, é a continuidade do trabalho sempre fortalecendo mais também. Já na parte de embalagem de 3 peças, embalagem de aço, aí é o trabalho mais forte, ou seja, você vê como a sustentabilidade é importante, o trabalho que abre aço, mas o braço da abre aço, a Prolata, que trabalha forte nisso para poder cada vez mais engajando. E a parte de vidro, aí eu depois no final até peço um endosso da ele para ver se tá ok. A parte de vidro você pega algumas iniciativas realmente que são para buscar talvez aumentar a coleta do vidro e ver qual é a melhor maneira de coletar, que a gente fala assim, você descarta o vidro, então muitas vezes você fala, é melhor você quebrar ele, mas eu estou falando isso já nos pontos pós-coleta, né? Então, nesse aspecto, sim, pode ver que todos eles estão focados nessa questão, né? Uhum, perfeito. Um aspecto que eu queria ressaltar, não só compreendendo tudo isso que vocês falaram, mas outra característica que a gente tem visto nos últimos tempos e está se acelerando, que é a questão das embalagens para nichos ou a diversificação de produtos e com o maior número de SKUs, né, de todas as formas. Né? Como é que vocês veem as marcas trabalhando nisso e que oportunidade vocês veem nisso? Claro que em termos de impressão, a gente vê impressão digital e processos desse tipo que pode eventualmente ser favorecidos nisso. Mas como é que vocês estão vendo nos diferentes tipos de embalagem esse aproveitamento dessa customização ou trabalho específico para nichos de mercado? Falando de nichos, assim, acredito que com o advento da internet, né, muitos nichos, né, ainda bem por essa aceleração de informação, muitos nichos nasceram para atender essas demandas específicas. Então eu vejo que marcas estão buscando entender, compreender mais essas necessidades específicas, né? Eu vejo, claro, nós temos marcas que são pioneiras, inclusive em temas, né? Mas buscando mais atender esses públicos específicos que, embora sejam minoria, eles são mercados importantes, significativos e que precisavam desse olhar realmente mais atento ali à necessidade. Então, quando a gente fala de embalagem, por exemplo, para PCD, de embalagem que tenha braille ou que tenha algum aspecto ali visual de indicação, embalagem que tenha alguma comunicação para idosos, né? A gente está aí no Brasil cada vez mais entrando nessa faixa etária e vai ser assim por anos. Então, eu percebo que o mercado tem olhado, claro que existe uma própria solicitação da sociedade mesmo, né? A gente teve que aprender sobre esses temas, mas eu percebo que o mercado tem olhado para essas necessidades e procurado ampliar essas iniciativas, e aí falando de embalagem, mas não só de embalagem, mas própria impressão de literatura mesmo, né? A gente tem conseguido ver as marcas se movimentarem nesse sentido de atender esses novos mercados. Eu acho que é uma oportunidade também, né? Sempre uma oportunidade, porque são novos tipos de atuações para as empresas, né? E saírem na frente também com os seus diferenciais ali nos seus produtos. Perfeito. Ó, eu vou pedir só para o Hamilton repetir, para eu entender um pouquinho mais o contexto aí, até lembro. Não, o que eu quis chamar a atenção, que a gente já vê há algum tempo,
você tem, dos diferentes tipos de produtos, você tem um aumento de quantidades de produtos, né? Eu digo isso há muito tempo. Você vai no supermercado, você vai olhar os pães, você tem hoje tantos tipos de pães diferentes que não dava para imaginar isso anos atrás, tá certo? Você vê em diferentes categorias isso. E cada vez mais você vê produtos mais nichados, né, para consumos específicos, para grupos específicos, etc. Eu quero, vocês que lidam também com as marcas e veem como é que as marcas tratam isso, como é que vocês a veem como, do ponto de vista delas, como oportunidade em relação a essa maior quantidade de SKUs e atendimento a públicos específicos, né? Eu acho que pode até completar e como é que o fabricante de embalagem vê isso, né? Porque eu fico pensando, de um lado, você tem a marca fazendo para cabelo loiro, para cabelo castanho, para cabelo negro, para cabelo cacheado, para cabelo oleoso, para cabelo, sabe, uma linha imensa, que é atendendo... Sem cabelo. Então, sem cabelo, careca, então, mas atendendo a uma, né, acompanhando o movimento do consumidor. E aí você tem a marca chegando com isso para o fornecedor de embalagem, falando, olha, eu não vou mais comprar 1 milhão de caixas de cartucho de um único shampoo, eu vou comprar 200 mil de cada uma das linhas. E a gráfica, o convertedor tem que atender isso, tem de fazer isso, só que na produção isso pode não ser tão positivo, porque ele vai ter que trocar os trabalhos e tudo mais. Então, para vocês que estão bem próximos, tanto das marcas quanto dos fornecedores de impressão, e sobretudo você, Ricardo, como é que o fabricante de embalagem vê isso? Ele tem de fazer, não tem saída, né? Não tem alternativa, né? Mas como é que você sente isso visitando os fornecedores? Então, acho que tem casos assim que a gente vê até que são interessantes, que você começa a trabalhar, tem empresas que criaram até startups dentro para poder trabalhar com operações com menor volume, né, para poder atender, né, isso acontece tanto na parte de impressão digital, eu acho que o digital propiciou muito isso, né, essa maneira de você poder atender esses nichos específicos, até por questões promocionais, coisas normalmente, fora essa outra parte que você comentou, Tânia, essa parte de atender mercados que, por mais que a gente diga, são nichos, mas são nichos bem grandes, né? Uhum. Nós estamos falando nessa parte de pessoas que tenham qualquer tipo de questão, eu digo, não apenas a idade, como também a questão, eu digo, de mobilidade, questão, você tem N situações, né, recentemente eu estava até num lugar, você fala assim, interessante, né, porque Braille, na minha cabeça, até, eu estou aí com vocês podem, de repente, depois falar, é isso mesmo ou não, eu lembro que os primeiros Brailles que eu vi foram exatamente em cartonadas, né, ou muito dentro da própria indústria farmacêutica, nos cartuchos, né? E depois até numa sequência com caixas frigorificadas, que é também. Aí eu falei, gente, peraí, quer dizer, o deficiente visual, o cego, ele só acessa esses produtos, cadê o resto? Né? Cadê, eu digo, higiene de primeira necessidade, cosméticos, tudo mais, bebidas, então também tem embalagens que propiciam, que tem uma facilidade para você fazer, no caso do Braille, uma aplicação, e outras nem tanto, né? Você vê, eu digo recentemente, a lata de alumínio de bebida, onde você coloca o Braille em cima, né, para dizer exatamente se é, por exemplo, uma água com gás ou água sem gás, é o mínimo, né, que você tem que ter, porque o deficiente é aquilo, ele tem que ter a total independência dele. E é isso que eu falo, as pessoas não entendem. Eu falo, parece que todo mundo tem que tapar os olhos, imaginar a situação, ou de repente tapar os ouvidos e passar por uma situação para ver o tamanho que esses mercados são, né? Uhum, verdade. É por isso também que a gente, nas apresentações e colocações de escrito, a gente sempre fala da necessidade da produção flexível hoje em dia, né? Você tem que atender diferentes demandas em diferentes condições e o fornecedor tem que estar preparado para isso, tá certo?
É por aí. Bom, seguindo aqui o fio da sustentabilidade, Ellen, a gente sabe que a cadeia de sustentabilidade de embalagens, aqui olhando para as embalagens no Brasil, ela ainda é muito frágil, né? O que você acha que precisa acontecer em 2026 para que essa cadeia dê passos um pouco mais rápidos, né? Fora a conscientização da população, porque isso é, né, uma unanimidade, a gente sabe disso, mas quando a gente está falando de estrutura, né, a gente está falando de investimento, de política pública, o que você acha, o que na sua opinião pode ou deveria acontecer em 2026 para que esse caminho se torne um pouco mais tranquilo e acelere também esse processo? Eu acho que, bom, quando a gente pensa em marcas, as marcas buscam primeiro ali a questão de segurança mesmo da embalagem, né? Naturalmente, tem essa pressão, né? Mas como estamos nesse movimento de inovação, e a maioria das inovações hoje são inovações olhando mesmo o impacto, eu acho que seria importante para eles ampliarem, né? Um investimento em infraestrutura de reciclagem, né? A gente tem aí agora legislações que vão apertar essa prática, né, para ampliação, mas a gente precisa pensar mesmo na estrutura da cadeia, né? Outro dia eu até vi um comentário do Carioca, né, que é um catador e faz aquele lindo trabalho lá na cooperativa, e que, enfim... Líder de uma cooperativa de catadores. Já foi Carioca já participou aqui. Só para situar o ouvinte, quem é. Carioca é uma referência, né, tem uma história incrível de vida, enfim, à frente da cooperativa agora. E eu ouvi uma fala dele falando, a gente precisa ampliar o número de reciclagem no Brasil, mas se a gente subir 1%, a gente não tem infraestrutura nas cooperativas hoje. Então, assim, é a indústria que vai precisar fazer esse movimento de estruturar uma cadeia que seja possível reciclar, né? E ainda mais agora que os mercados vão precisar obrigatoriamente anualmente e acrescentando material reciclado dentro dos seus produtos, assim, nas suas criações de embalagens ali. Então, infraestrutura de reciclagem, sem dúvida, é um ponto importante quando a gente fala de sustentabilidade, falando de indústria, né? Regulação, né? Acho que aos poucos nós estamos evoluindo, mas a gente vê ainda muita defasagem. Assim, quando a gente fala, por exemplo, de reciclagem, a gente ainda tem no Brasil mais de 3 mil lixões a céu aberto, ainda no Brasil. 3 mil? 3 mil. Então, com uma legislação que está desde 2010, né, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, dos Resíduos, impulsionando que haja uma transformação, desde 2010 já fazem 15 anos que a gente está tentando fechar os lixões e a gente ainda não conseguiu. Então, a regulação, ela, claro, ela incentiva, mobiliza, né, e cobra e traz essa obrigatoriedade ali dentro do mercado. Mas é tudo muito lento, né? Então, acredito que essa é uma questão também. A gente viu agora a regulação, o decreto para as embalagens plásticas, mas isso vai acontecer em todos os mercados, muito provavelmente ao longo dos anos, que nós vamos precisar olhar mais para isso. Então, a regulação também é um ponto importante. E, assim, aí falando assim do que eu vejo daqui, a gente precisa trabalhar de uma forma mais colaborativa dentro da indústria e ouvindo, trazendo essa oportunidade de escuta ativa e unindo ali a indústria, as marcas, os recicladores, as cooperativas, né? A gente ainda vê muita deficiência nos desenvolvimentos de embalagens. Às vezes opta por um material, esse material é reciclável, mas lá na ponta não é reciclado. Então eu acho que a gente precisa aproximar, esse é um elo importante da indústria se aproximar da cadeia de reciclagem, cada vez mais entender como que quem recicla está realmente conseguindo fazer lá na ponta quando chega lá no descarte. Isso falando assim,
de uma cidade como São Paulo, que nós temos assim o privilégio de reciclar e de ter ponto de reciclagem e de ter coleta e tudo mais. Mas quando a gente vai a nível continental do nosso país, temos muitas ainda deficiências nesse sentido. Então, acho que é um ponto importante também. E eu acho que a gente também precisa, já que estamos nesse movimento, trabalhar a transparência na comunicação, trabalhar a transparência na comunicação para o consumidor, evitar greenwashing. Isso também, ao longo dos anos, a fiscalização vai cobrar, endurecer, né, das marcas. E então a gente precisa trabalhar. Lógico que a comunicação é imprescindível para que a gente possa informar o que está sendo realizado, inspirar quem ainda não está realizando e fazer esse movimento da cadeia mesmo. A comunicação é necessária, mas que seja sempre uma comunicação transparente, responsável, né, sobre as iniciativas das marcas. Então, acho que são esses pontos: infraestrutura, regulação, aproximação da indústria com a cadeia de reciclagem, no ponto de vista de entender mesmo, porque muitas vezes quem está lá na ponta tem a prática do que se recicla no país, né? Eles não precisam, eles olham aquilo e já sabem se vai ser reciclado, se vai ser rejeito, se, né? Então, acho que isso é muito importante para as marcas e pensar numa comunicação mais transparente e efetiva para a gente avançar aí com a sustentabilidade nesse setor. Legal, Alex, você tocou bastante em plástico, né? A gente vê que a Biplast, a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, ela divulgou que estão previstos 31,7 bilhões de reais em investimentos até 2027. Quanto disso você acha que vai efetivamente para essa preocupação com a reciclagem do material? Você tem ideia? Milton, eu acho que eles vão se movimentar muito nesse sentido, né? Porque é um material que são vários materiais, né? São vários tipos de plásticos, né? Então, existe um movimento que eu acredito que às vezes eu conversando até com fabricantes de matérias-primas mesmo, o próprio mercado de papel, mas as marcas ainda não estão cobrando, né? Tem a questão de preço, né? Que ainda reluta muito nesse ponto, mas quando o consumidor começa a cobrar e a escolher, e a gente já tem... Sustentabilidade é um tema bem complexo, né? Ao mesmo tempo que nós temos esse consumidor consciente que está cada vez mais olhando as embalagens e escolhendo ali no ponto de venda se ele quer mesmo levar aquela embalagem, a gente também tem o contraponto, né, que é de abrir duas lixeiras, uma de reciclável e uma de descarte, de rejeito, e tá tudo misturado. Então, assim, tem esse ponto de complexidade, mas eu acredito que o mercado de embalagem plástica vai investir muito. Eles estão estruturando, já tem vários projetos, né, de circularidade dos materiais. Então, eu acredito que nesses próximos anos eles vão intensificar e olhar para esses materiais plásticos que têm mais reciclabilidade, que podem ser mais reaproveitados, né, e ter um tempo de ciclo de vida ali do material ampliado, sabe? Eu tenho essa esperança, né, Hamilton, e vejo esse movimento, assim. Eu acho que o mercado força isso. Né? Exatamente. Até tá certo. É a pressão que existe, não tem dúvida. É por aí. Bom, vocês já falaram um pouco, ainda seguindo nessa linha, vocês falaram um pouco de materiais específicos que estão em alta agora, né? Então, biopolímeros, polpa moldada, você falou, novas barreiras. Agora, eu queria que vocês destacassem um deles, né? O que vocês acham que em 2026 vai estar mais aí em voga, que as empresas estão pesquisando mais, onde devem acontecer mais lançamentos, né? De produtos, né? De um item que vai estar em alta e mais um item escalável, né? Não estamos falando aí de promessas, né? Coisas que realmente vão aparecer em 2026. O que vocês acham? Eu queria que vocês escolhessem um material, uma inovação ou um material que vocês acham que vai estar mais em alta aí o ano que vem. Vamos lá, Ricardo, você. Ricardo.
Então, eu acho que o aspecto realmente está conectado à sustentabilidade é parte, eu costumo dizer que sustentabilidade realmente é algo que tem as empresas, as pessoas, a sociedade tem que entender que é algo que nós discutimos, assim, já tem que estar inserido, você já não coloca mais na mesa, como dizendo, falar sobre isso tem que ter ponto final, né? Já é algo que está. Então, assim, pegando pouco, eu acho que realmente vai ter uma entrada, eu acho que polpa moldada vai ser algo que vai entrar nesse aspecto. E quando a gente diz de PCR, né, eu acho que muito forte, porque PCR serve para todos os materiais, mas eu acho que o plástico... Só traduz para quem está nos ouvindo aí, PCR. Acho até melhor a Ellen falar direitinho até como que é o Não, PCR. só o que Não, é, é como né? se fosse, Só é o material pós-consumo, né? Seria isso, pós-consumo. exatamente. Só Né? Que seria o Reciclado reciclado, né? pós-consumo. Isso. Tá? esse mesmo material reciclado Isso, pós-consumo. ou seja, Perfeito. tanto que no início muitas pessoas até confundiam, o PCR você via muito escrito em plástico, né? Porque eles punham 100% PCR e tudo mais, mas isso pode ser para qualquer material, lembrando que, óbvio, que alguns têm uma facilidade maior até dentro da cadeia de reciclagem ou não, né? Você pega, por exemplo, no caso de alumínio, obviamente, já tem uma cadeia que está há muito tempo fazendo isso, praticamente quando eles entraram no Brasil, em 89 e 90, eles já começaram a fazer esse trabalho. Então, por isso que eu falo, o dever de casa você faz do início, sem dúvida você tem um resultado como consequência, né? Então, Só um parênteses aí, porque, gente, tem o material que é pré-consumo, por exemplo, a Paras, né? Então tem o material reciclado pré-consumo, quer dizer, que não passou pelo consumidor, e o pós-consumo. Só isso. Boa colocação, é verdade, é bem isso também. Eu só fazer um adendo, só uma coisa no aspecto de sustentabilidade que a gente está falando. Normalmente, eu digo, a indústria, as empresas, eu digo a cadeia como um todo, esperam um empurrão, né? Até ver com a Ellen assim, por exemplo, você pega aí, teve o tratado do plástico, normalmente eles pegam, tantos por cento vai ter que ser PCR, né? Depois de um tempo, algo mais ou menos assim, né? E o que acontece? Normalmente sempre ficou aquela discussão, né? Esse produto, até mesmo conversando com o Carioca na Coopercaps, ele mesmo já falou essa questão de você ser bitributado, quer dizer, se tem tributação, tudo. Falo de novo, voltando à questão de tributação. Mas aí surgiu algo, que foi até no meio desse ano, que é interessante, que é exatamente o outro lado, que é a lei de incentivo à reciclagem, tá? Que não fazer comparações com outros tipos de lei de incentivo, tá? Essa lei ela foi bem pensada também, não que as outras não sejam, mas pensando em várias questões para ela ser realmente interessante para toda a cadeia, né, de economia circular pensar nisso. Então, tanto a questão do brand owner, tanto o transformador, matéria-prima, a cooperativa, e muitas vezes é isso, é um sistema onde você também tem um incentivador e um proponente que você está propondo. E você pode, por exemplo, pegar 1% dentro da lei de incentivos de reciclagem, né, 1% de imposto de renda de pessoa jurídica. Tem a parte de pessoa física, mas em cima de pessoa jurídica você tem 1%, então é uma lei de incentivo. Então você vai ter um outro lado, porque normalmente você só pensa em punição. Olha, é multa se você não tiver tantos por cento de PCR, alguma coisa. Esse daí é um outro lado. Então acho que isso também é uma coisa que, entrando no meio de toda essa questão tributária que está tendo, a questão da mudança tributária, pode ser algo interessante. Eu acho que até vi que a Bigraf discutiu esse tema, vi outras entidades também discutindo na parte de embalagens metálicas, parte de plástico, todos estão falando, e tem que falar mesmo. Então é interessante, nesse aspecto, olhar para o outro lado. E aí, para mim, assim, meio completa, né? Porque geralmente o pessoal fala de sustentabilidade, eu falei, gente, se não tiver o lado de sustentabilidade financeira, a conta não fecha. Né? Entendi. Então quer dizer que você acha que então o PCR vai ser um assunto que ainda vai ser muito mais explorado ainda esse ano por conta dessa legislação, Também. É isso? Entendi. Bom, continuando aqui nessa vibe aqui da sustentabilidade, né, e fazendo uma ponte aqui entre as embalagens e o mercado editorial, a gente está gravando, pessoal, no finzinho aí, né, de COP, e neste período a escritora Ana Maria Machado, ela questionou o uso do shrink. O shrink é aquele plástico que embala várias coisas e embala também livros, né, então ela questionou o
uso do shrink nos livros, né, durante a participação dela no Festival Literário de Itabira, em Minas Gerais. Ela falou isso, caiu nas redes e logo outros autores, personalidades, incluindo Chico Buarque, embarcaram nessa ideia, né, falando que pelo fim do shrink dos livros, né, e abrindo um debate sobre o uso do plástico, né. Eu queria que vocês falassem o que vocês acham disso. Vamos começar com você, Hamilton. Bom, primeiro, eu não acho que isso seja tão relevante. Acontece que nesse momento tudo passa a ser relevante, especialmente quando você tem pessoas famosas comentando isso, aí vira um hype, né, acima da média. Se a gente pega o contexto, para que isso é usado em termos de proteção, com toda a logística que a gente tem nesse país, variação de temperatura e coisas assim, ele mais preserva do que prejudica, né? E o consumo de plástico nisso é tão mínimo que efetivamente não muda a nossa vida de forma alguma, tá certo? Quer dizer, eu acho que é um exagero, mas são pontos que o pessoal pega para se mostrar relevante em relação a isso, né? Eu acho que depende, se o cliente quer assim, se entrega-se assim, se o cliente não quer assim, não se entrega assim, mas eu não acho que isso vai mudar muita coisa na nossa vida, não. É verdade, é aquela coisa do hype, né, do hype da internet, que você precisa aparecer, aquela coisa mas na toda. época de cópia, etc. Então já se aproveita, já se embarca nessa. Mas já que a gente está falando de mercado editorial, você não quer dar uns números aqui, Hamilton, para posicionar o pessoal, como é que tá e o que vai acontecer? Tá com a bola de cristal aí? 2025 não está sendo um ano ruim, não, para o mercado editorial. Se nós pegarmos as estatísticas divulgadas pela Enel até setembro, ele teve um crescimento. Eu sempre olho o volume físico, tá? Porque faturamento é problema das editoras, volume físico é problema das gráficas, tá certo? Então eu olho para esse lado. Então, no volume físico, o mercado teve um crescimento de perto de 8% esse ano, porque não é efetivamente ruim. Didático teve alguns cortes maiores, houve corte de verbo, didático varia muito pela compra do governo, né? Esse ano seria o ano de pico do didático, mas por falta de verbo, uma parte, 20 ou mais bilhões de livros foram cortados, mas isso não afeta o mercado como um todo no sentido de quantidade. Se isso vai se repetir em 2026, eu acho que vai muito dessa questão que a gente falou de consumo, se vai ter dinheiro no bolso, se vai ter orçamento para se gastar um pouco mais. Eu acho que deve se manter razoavelmente bem dentro desse aspecto, né, para o ano que vem também. Maravilha. Bom, vamos cruzar uma outra ponte aqui para a gente, né, ir por um outro pedaço, uma outra região dessa nossa geografia aqui do universo da impressão, para um setor que está crescendo bastante também, que é a comunicação visual, né? Então, a pesquisa que a gente tem da FESPA mais recente é de 2023, e a FESPA, o que é, gente? A FESPA é aquela entidade, né, global que reúne uma série de outros organismos de associações pelo mundo, e ela olhando para esse mercado, né, de comunicação visual, e ela tem a FESPA, a famosa FESPA em vários países, inclusive a FESPA Brasil. Mas então, segundo essa pesquisa, né, essa pesquisa indicou que os empresários estavam muito otimistas lá em 2023, né, olhando para o mercado e olhando positivamente para esse mercado. Você quer falar um pouco disso também, Hamilton? Como é que tá esse mercado? Esse é um mercado efetivamente crescente, é um mercado que cresceu depois da pandemia, vem crescendo fantasticamente, né? Pelas inúmeras aplicações que ele tem, né? Você pega algumas empresas gráficas hoje dessa área, que estão num crescimento vertiginoso, mesmo porque ele atinge aquilo que eu falo há muito tempo, né? Que esse é o novo mundo de impressão das coisas, além do que traduz aquilo de que podemos hoje imprimir o mundo, literalmente, porque hoje você reveste tudo, né? Todo evento hoje, você não só tem a junção com as telas eletrônicas, com os LEDs, mas muito material impresso, né? Você não faz um The Town aqui em São Paulo sem você pintar todos colorir todos os vagões de metrô que vão para lá, todo o ambiente. Tudo.
envelopar, putz, você envelopa um autódromo para a Fórmula 1, você envelopa um estádio para. Então, essa explosão da comunicação visual é impressionante em todas as partes, e é um setor que mais vem atraindo jovens, né? Pessoal que entra para fazer pequenas partes disso e vem se entusiasmando com essas aplicações, e que é muito interessante e é crescente. Verdade, né? Agora, um outro dado do FESPA Print Census, esse de 2023, que chama atenção é 72% dos compradores de produtos, né, de comunicação visual buscam produtos eco-friendly, sendo que 70% das empresas que fornecem esses produtos têm conseguido investir em sustentabilidade sem elevar preço. O Ricardo meio que já respondeu isso, né, mas vocês acham que isso quer dizer que sustentabilidade virou commodity, não é mais diferencial? O que vocês acham, povo? Eu acho que diferencial tá em dados. Diferencial tá em impacto real, sabe? Assim, eu acho que a gente precisa... sustentabilidade hoje é um pré-requisito, né? Já é algo que precisa estar inserido e é alarmante, assim. Então, acho que, às vezes a gente pensa assim que... ações pontuais, por exemplo, no mercado de comunicação, não são... Quando a gente fala de escala, quando a gente fala de alcance, tudo impacta, né? Quando a gente fala também de emissão de gases e tudo mais. Então, eu acho que, claro, nesse mercado de comunicação, saem na frente as empresas que já estão atuando com esse foco, né? Não sei, do lado de cá, eu não percebo ainda esse movimento tão grande do consumidor desse tipo de material. Mas esse movimento está começando em todos os mercados. Se a gente vai olhar nas feiras hoje as feiras já contratam uma empresa que vai ali, já é contratada para retirar os resíduos, para separar os resíduos, né? Então, o mercado de feira, não está olhando? Está olhando também. Então, acredito que o mercado de comunicação visual também esteja olhando, mas a gente precisa ampliar esse impacto, inclusive, aonde que a gente vai destinar esses materiais, né? Porque se a gente parar para pensar, são materiais de um uso curto, né? E eu até aqui no Conecta, quando a gente faz evento, eu fico um pouco confusa sobre aonde eu vou descartar tal banner. Fiz um banner, usei naquele evento, mas aonde eu vou descartar? O que ele pode virar? Tem ações pontuais que quem está interessado no tema vai buscar para poder, né? É igual quando a gente pensa assim, vamos reciclar guarda-chuva, que ele se torna outra coisa super interessante, mas há um movimento do próprio consumidor. Mas acredito que a gente precisa ampliar, inclusive, a comunicação sobre esses temas para que a gente possa descartar essas comunicações visuais que são de duração curta, descartar corretamente e ela realmente ser reinserida na cadeia, né? Pensando aí na circularidade. Perfeito. Você quer comentar alguma coisa, Ricardo? Não, acho que a Ellen já falou tudo até, né? Nessa parte é bem isso mesmo. Maravilha, maravilha. Bom, vamos entrar aqui então num outro bloco aqui, que é falar sobre as feiras que vão acontecer aí em 2026, né? 2026 é um ano de Expo Print, que é a maior feira do setor na América Latina. Nesse ano eles estão prometendo, quer dizer, este ano, né? O pessoal da PS está prometendo para o ano que vem, que será a maior edição da Expo Print, com 48 mil metros quadrados, mais de 800 marcas, expectativa de receber mais de 50 mil pessoas, mais de 50 mil visitantes. A gente vai ter também a Flex and Labels com uma versão diferente, junto, né, a Flex and Pack, a que vai abrir o leque, expandindo aí para a banda larga e expandindo para todos os tipos de embalagem. Eu quero saber de vocês dois o que vocês esperam dessas feiras o ano que vem. Bom, a semana passada, conversei rapidinho com o Thiago e eu tô sabendo que vai ter um espaço lá específico sobre sustentabilidade, mais robusto, assim, nessa edição, né? Bom,
Tô esperando super que esse ambiente proporcione, assim, esse link entre tecnologia e sustentabilidade, né? Quando a gente fala de tecnologia, de inovação, o setor está buscando, né? Mesmo o setor de impressão mesmo está buscando essa redução de impacto, né? Redução de desperdício. Então, espero que venham muitas apresentações nesse sentido de apresentar novas tecnologias, pensando aí no impacto real no mercado. E você, Ricardo, o que você espera? Então, eu também até acho que provavelmente quando encontrei a Ellen, né, a última vez no evento, foi até na premiação da Biflexo, né? Tava o Thiago, mas eu conversei um pouquinho antes com o Ismael, fiquei conversando com o Alexandre também, Alexandre Kiss, né? Gente, essas pessoas todas, Thiago Kiss, Ismael, todo o pessoal da PS, Isso. tá? O Thiago cuida da comunicação, o Alexandre Kiss, diretor da feira, a turma da PS. Turma da PS, Então, e aí conversando até com o Alexandre, eu acho que também uma das coisas, a gente sabe que não é tarefa fácil, mas falando de questão de Expo Print também, a Expo Print, a Converflexo, né? Me corrige, Tânia, se está certo. Expo Print, Converflexo, então, exatamente. essa junção, essa parte de entrar a parte também de impressão, flexo, roto junto, essa somatória, essa união de esforços, eu acho que isso é muito bom para o mercado, porque você acaba realmente tendo um evento com uma visão de impressão bem amplificada, né, tanto com materiais. Tem empresas muitas vezes que trabalham com os dois lados, exatamente, fornecem equipamentos tanto para uma parte como para outra, né? Então é bem interessante você ter essa junção dentro do evento, né, e isso vai amplificar, isso vai fortalecer. Eu acho que vai ser bem bacana aí. Legal, legal. E, Hamilton, quero saber de você, lembrando que em julho a gente tem também a Future Print, né, com foco em sinalização, em comunicação visual, em impressão digital. E o que você espera das feiras, Hamilton? Olha, as feiras têm tido um crescimento de visita bastante interessante e seguramente vai ter para o ano que vem. Acho que também é resultado de um pouco do que a gente falou, um mercado com mais competição, embora com, vamos dizer, alternativas diferentes, mas com mais competição. Sendo mais competição, as empresas precisam buscar alternativas em termos de custo, produtividade, melhoria de fluxo de trabalho, automação, digitalização. Isso são desafios, né? E as feiras são oportunidades exatamente para elas poderem encontrar esses aspectos que são aspectos de inovação também, e por isso a frequência das feiras tem aumentado. Onde eu vou buscar algo diferente, onde eu vou buscar ou um equipamento diferente ou um produto diferente que me possa trazer uma ideia, que eu possa criar um mercado adicional. Isso tem atraído muita gente para as feiras e eu acho que vai ser assim ano que vem. E as feiras acho que vão ter um grande sucesso. Maravilha. Bom, então falando de feira, de tecnologia, aproveitando que todo mundo aqui, nós quatro, todo mundo gosta de linha de produção, de máquina, então um jogo rápido, pessoal. Qual processo ou tecnologia gráfica vai bombar em 2026? Rapidinho, Hamilton, vai. Mano, não tenho dúvida que a impressão digital vai continuar bombando, né? Ainda que ela tem uma participação menor no faturamento global, mas ela é crescente. É interessante isso. A gente pega estatísticas mundiais da Smithers, por exemplo, eles prevêem que no final dessa década de 20% do faturamento mundial do setor virá de impressão digital, embora tenha aí perto de 10% do volume, né? Mas porque atende exatamente às características do mercado hoje, quer dizer, a agilidade, rapidez de produção, a diminuição de estoques, né, atendimento sob demanda, personalização e por aí vai. Então, acho que ela está atuante em todas as áreas, vai fazer impacto em todas as áreas, sem detrimento das tecnologias analógicas que continuam, evidentemente, dominando, como offset, flexografia, etc. Mas o digital vem crescendo em todas as áreas, além de ampliar outras áreas, com impressão industrial, etc. Então, acho que esse é o destaque. Maravilha. Ellen, você, uma tecnologia, bora. Eu tô com a Hamilton. Eu visitei recentemente uma indústria de embalagem que é uma indústria que faz embalagem express, sabe?
O que é embalagem express? Não sei É não. uma embalagem meio que personalizada e eles fazem pequenas tiragens com uma agilidade muito grande de entrega, né? Então, assim, só uma impressora digital mesmo para dar conta, e eu acho que a gente pensando nesses, primeiro em pequenos compradores, mas que vão a cada ano se tornando, né, ganhando esse espaço. A gente está num país onde o empreendedorismo aí forçou muita gente né, até a questão mesmo da relação trabalhista mesmo no Brasil, forçou muita gente a empreender, e aí essas empresas vão crescendo, o empreendedorismo aí toma conta da economia hoje, né, do trabalho e tudo mais, da força de trabalho. Então, eu acredito que esse tipo de negócio com impressão digital, que traz uma entrega rápida, personalizada, que consegue fazer uma impressão, por exemplo, com nomes, sabe, para uma demanda específica, um evento X, eu acho que é muito atual, assim, pro nosso contexto, sabe? De sociedade mesmo. Então, eu acredito que o digital vem, claro que, como o Hamilton falou, sem, naturalmente, a gente não contar com os outros tipos de impressão, mas eu acho que o digital vem com essa proposta mesmo de agilidade, de entregas menores, mas que também são muito solicitadas, assim, pelo mercado. Maravilha. E você, Ricardo, no que você aposta? Pode pedir música? Eu ia falar. Impressão digital não tem jeito. Quem não queria ter uma impressorinha em casa, né, Tânia? Com certeza. Eu acho bonito. Já quis trazer várias para casa, você com as menorzinhas. Sim. Se a gente for considerar até a própria questão de impressão digital, até a questão até de a impressão 3D, exatamente, hoje você já vê algumas empresas que têm isso, startups utilizando, próprios brand owners, onde já tem, às vezes, um espaço específico para poder desenvolver, né, vamos dizer, esses mockups, toda essa parte, é muito legal. Verdade. E aí, a parte de embalagens, aí, especificamente, obviamente, na minha visão, eu vejo, óbvio, a parte digital dentro da parte de papel cartão, sem dúvida, até ela sempre vai ter para esses lotes menores, algo específico, que nem a Ellen, o Hamilton falou, é algo customizado, você também falou, Tânia, nesse aspecto, mas daí eu salto para outros aspectos de embalagens também, flexíveis, já tem empresas que já utilizam, não é de hoje, exatamente equipamentos para impressão digital em embalagem flexível e também latas. Então, você também tem projeto que saiu recentemente envolvendo empresas que estão ligadas ao setor de impressão, na parte de tintas, na parte de artes gráficas, que também faz para lata. Ou seja, você já tem um leque bem grande. Então, não tenha dúvida que é pedir música assim, 3-0. 3-0, tá certo. Bom, gente, vamos lá, caminhando para os finalmente, a gente deu boas perspectivas aqui, mas o que pode dar errado em 2026, bagunçar o coreto dos fornecedores de impressão, tá? Vamos olhar aí para os convertedores e para as gráficas, para todo o povo que imprime, né? O Hamilton trouxe alguns números, crescimento previsto pelo IPEA é menor para o ano que vem, mas tem aí eleição, possivelmente o governo vai dar uma ajudada, né, querendo aí impulsionar os mercados, mas a gente tem o câmbio pressionado, mas além dessa economia macro aí, que o brasileiro convive com esses altos e baixos, sei lá, eu desde que eu nasci é assim, no próprio setor, falando aí de mão de obra, ou logística, crédito, regulação, o que vocês acham que pode dar ruim para os fornecedores de impressão em 2026 e que eles têm que ficar de olho? Pode falar. Começa aí, Hamilton. Vai lá você, Hamilton. Bom, se é para o setor, eu vou direto no ponto, acho que é mão de obra cada vez mais escassa e difícil. E veja, a gente falou de automação, digitalização, mudança de processos, e trazer o pessoal dentro, e criar a atratividade para trazer o pessoal dentro disso, e treiná-los e desenvolvê-los, vai ser um exercício cada vez mais difícil, daí porque a automação procura até substituir um pouco essa operação, mas sem dúvida já é um problema e vai ser um problema sério para o setor, por um lado. Por outro lado, eu digo que é a mudança de mentalidade, é a mudança de chave
que ainda falta para algumas empresas poderem se enquadrar nesse novo mundo, nessa nova condição. Ou seja, a mudança cultural da empresa talvez seja mais importante do que a própria mudança total tecnológica agora. É um desafio. Perfeito. Para vocês, gente, querem palpitar? Pode falar, Ellen. Eu vou com a Milton de novo. Acho que mão de obra qualificada vai ser um desafio daqui para frente, porque essas gerações estão com outros olhares, outras totalmente diferentes da nossa geração. Então, acho que a indústria precisa cada vez mais, como a Milton disse, criar essa atratividade, né, para novos profissionais e para que esses profissionais estejam qualificados para operar esses equipamentos que estão cada vez mais digitais, enfim, para acompanhar essa tecnologia. Então, acho que mão de obra é um desafio grande para a indústria. Agora, Ricardo, você viaja muito cada vez que a gente se fala, você tá no sul, ou você tá no interior de São Paulo, não sei aonde, tô viajando pra caramba. Me diz, o que é que você ouve, né, dos fornecedores de impressão que não tá no discurso oficial? Qual que é o medo? O que que você ouve? Qual que é a preocupação que não tá ali no oficial, mas você escuta ali na boca pequena, na conversa? O que que o povo tá preocupado com o quê? De novo eu vou ter que pedir música, mas eu vou fazer só um adendo, tá? Realmente, até antes de a gente começar hoje aqui o nosso bate-papo, eu estava conversando com o Brand Owner. Eles têm unidades em vários lugares no Brasil, né, e até fora do Brasil, né, Estados Unidos, em outros lugares, e ele também bateu na mesma tecla de questão de mão de obra. Caramba! Tá? É mundial. Por um tipo de impressão. Tá? Ele trabalha mais com alguns substratos, é lógico que você tem, mas falando, ou seja, a coisa não é apenas a questão de você trabalhar com offset, você trabalhar com flexo, não, ele estava falando de silk, ele estava falando de serigrafia, falou, gente, está faltando. Ele falou, tem empresa que se chegar agora, falou, olha, eu tenho alguém disponível aqui bom para a área de silk, diz que aí fica uma batalha, quase que vai leiloar, quem que dá mais? Entendendo? Então, realmente, a coisa está crítica, a gente vê muito, e uma coisa que eu ouço é isso, parece que, até no que a Ali estava dizendo, a questão, parece que o pessoal mais novo, às vezes, tem essa coisa, não, eu não quero ouvir falar de chão de fábrica, né? E essa questão de chão de fábrica, eu falo, gente, lá dentro do chão de fábrica tem tudo que é tecnologia, tem CAD, tem tudo, tem a parte de IA, tudo, você não vai ter nada, não vai achar que você vai ficar, então tem que ter essa virada de chave, porque isso daí que vai mexer, e isso tem a ver com a educação. Aí a gente bate na base disso daí, e provavelmente é conexão com o Senai, com tudo mais. A gente tem que fazer isso acontecer para o Brasil não ir para um outro lado, né? Perfeito. Agora, desculpa, pode completar. Só comentando aqui, acho que até a questão também do deslocamento, né, Ricardo? Eu acho que, assim, é uma geração que não quer se deslocar, né? Eles querem ficar no computador mesmo, no celular mesmo, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, as grandes gráficas, elas estão fora do eixo central de São Paulo, né? A maioria tá ali, Grande São Paulo e tudo mais. Eles não querem ficar esse tempo no trânsito. É a minha percepção, conversando com jovens e tudo mais. Eles é uma mudança de geração e a indústria precisa olhar para isso a médio e longo prazo, para realmente não ter um problema crítico, trazer atratividade, e aí, né, claro, com seus desafios econômicos dentro das empresas, né, e de qualificação também, e como o Ricardo mencionou, a questão do Senai, de aproximar o Senai cada vez mais dentro assim, né, dentro das empresas, é um baita desafio. Não, realmente é um desafio enorme, e eu entrevistando o Bruno Cialone, ele estava falando sobre isso, sobre os jovens e tal, e a gente fala, tem empresários e empresários, mas tem empresários que reclamam que o jovem não está comprometido, que não olha, não vê, e aí o Bruno me apontou um outro lado, ele falou, quando eu dava aula no Senai, na faculdade, lá na pós-graduação, eu falava, bom,
Ele perguntava para os alunos, vocês estão fazendo esse curso agora aqui, quando vocês terminarem esse curso, o que vocês vão fazer dentro da empresa que vocês estão trabalhando? E aí os alunos respondiam a mesma coisa. Então, ele tocou no seguinte ponto: o empresário, o gestor, ele tem que olhar que para ele ter esse comprometimento, ele precisa valorizar esse funcionário. Então, se você está fazendo um curso, que seja em company ou na escola, o que quer que seja, você precisa também valorizar esse funcionário que está fazendo esse curso e ter um plano, né? Mesmo que seja uma empresa de 10 funcionários, né? Precisa ter um plano, então você vai se atualizar e depois disso você vai ter o quê? Né? Você vai galgar e você vai ter um aumento salarial. Então, eu acho que a valorização também, ele me alertou para isso. E uma coisa que eu vejo isso em função das minhas filhas é aquela velha história, gente, o propósito, né? Hoje, o que eu entendo é que o jovem, ele não quer mais fazer e ir embora e sair correndo dali. Ele quer fazer sabendo o que aquilo vai gerar, né? O que aquele trabalho dele vai gerar. Então, eu acho que tem também essa questão aí, e eu acho que é um desafio imenso, e atrair essa mão de obra realmente é um grande desafio. Por isso que essa questão cultural é fundamental, essa mudança de chave é fundamental. Sim. Se a gente pega essas novas empresas, pega o iFood, por exemplo. A filosofia dentro do iFood, a retenção das pessoas é um negócio assim absolutamente fantástico, atendendo a essa questão do propósito pessoal, desenvolvimento pessoal. A gente precisa trazer isso para dentro das empresas, né, para poder gerar essa atratividade e poder gerar uma cadeia de produção, né, que seja sustentável em todos os sentidos. E mais interessante para o jovem, é isso. Mais interessante para os jovens, senão ele não quer participar. Só para fazer um adendo aqui, um complementar esse assunto que a gente está falando agora, existe também esse movimento de as empresas começarem a olhar para o colaborador 45 mais, 50 mais, né? A gente está dentro de uma perspectiva aí de longevidade que aumentou muito no Brasil, né? E já tem empresas que estão investindo em captação de colaborador 45 mais, 50 mais. E aí também é um desafio e uma oportunidade também, né? Da gente desenvolver novos tipos de profissionais e desenvolver essa mão de obra olhando por uma outra perspectiva, para um outro lado, que também precisam continuar trabalhando, porque ainda tem mais 20, 25 anos de trabalho pela frente, né, e que até então o mercado estava ali já não considerando mais como uma mão de obra, né, para o momento, mas eu acho que a gente também vai ter esse movimento, eu acho que isso também vai acontecer, grandes marcas estão puxando esse movimento, né, a gente vê aí, por exemplo, o Boticário fazendo esse movimento, né, no Boticário tem os 45 mais, era 50 mais e agora é 45 mais. Então, eu acho que está muito certo. Aliás, eu acho que os de 70 hoje são os novos 50. Né, Milton? Não, mas ótimo que você trouxe isso, Ellen. Perfeito. Eu acho que são essas duas pontas. Acho que a gente vai ter esses movimentos. Maravilha. Bom, pessoal, agora vamos fechar, senão nós vamos ficar aqui conversando mais de 2 horas. Vamos lá, vamos fechar. Rapidamente, gente, um conselho que vocês dariam para os empresários, empresárias, gestores, gerentes que estão agora, neste momento, se planejando aí para 2026. Coisa rápida, vamos começar com você, Ricardo. Um conselho, vai. Busca de conhecimento. Tá. Beleza. Você, Ellen, um conselho para uma empresa que quer entrar forte em sustentabilidade em 2026, sem greenwashing, qual seria? Eu acho que seria comece pelo que é possível, sabe? Tenha metas Beleza, alcançáveis. Isso. Joia. Sem metas impossíveis. Exatamente. Adorei. Você, Hamilton? Olha, eu acho que a inovação, pensar em inovação. A inovação tem vários sentidos e várias formas, né? Desde a inovação constante até inovações radicais. E o mais interessante, aliás, tivemos um episódio recente do Ondas tratando disso.
você tem um conjunto no Brasil, um ecossistema voltado à inovação que é pouco aproveitado pela maioria das indústrias, inclusive de menor porte, estão disponíveis para isso. Há dinheiro para isso, há financiamento para isso. Então, buscar esse lado e pensar em inovação em todos os sentidos. Transitar do promocional para a embalagem é um processo inovador também, pode ser financiado e a juros bastante convidativos. Então, chama atenção para isso. Aliás, quem tiver dúvidas sobre isso, fale com a gente que a gente orienta. É, isso aí. E eu vou também dar um pitaco aqui, olhando para a indústria gráfica, gestores, impressores, empresários, e aí puxando também novamente a entrevista que eu fiz com o Bruno Cialone. Olhe para o embellishment, olhe para o acabamento, para o enobrecimento. Isso pode ser um grande diferencial para você. Olhe para esse lado, que eu acho que as tecnologias de embellishment, de enobrecimento, para sistemas digitais, elas vão estar muito quentes aí o ano que vem. E eu acho que é uma boa vocês prestarem atenção nisso, aproveitar as feiras que vão ter aí para pensar em investir mais em enobrecimento, né, naquela fase final, na pós-impressão, no acabamento do produto, em linha ou não, né, inline ou não. Eu acho que vale a pena muito olhar. Pessoal, adorei, foi uma delícia, adorei o papo, espero que vocês tenham gostado também, foi muito gostoso conversar com vocês, e eu quero que vocês falem aqui, além de eu dar parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, a gente aqui se acompanha, ninguém larga a mão de ninguém, está todo mundo muito próximo, mas Ellen, Portal Conecta Verde, muito sucesso, muita coisa boa, você, Ricardo, em Banil, sempre lá, sempre aí, um farol aí no mercado de embalagens. E eu quero saber, para quem quer acompanhar o trabalho de vocês, falem aí onde vocês estão, os seus arrobas, divulga aí. Bom, no Conecta Verde, conectaverde.com.br, nós também estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, mas a plataforma, sem dúvida, é o nosso principal canal, mas fiquem à vontade para me procurar em todos esses canais. E um prazer, Tânia, um prazer estar aqui com vocês, de verdade, uma honra, muito, muito obrigada, foi muito gostoso estar aqui com vocês, que seja um 2026 muito próspero, de muito trabalho, mas também de muito retorno do nosso trabalho, e que a gente consiga resistir, né, que a comunicação consiga resistir, que cada um encontre aí os seus caminhos para resistir, continuar resistindo, porque nós também somos parte da mudança, né, do nosso mercado e fazemos parte dessa sociedade aí ativamente. Então, é isso. Obrigada. Prazer foi nosso, Ellen. Obrigado. A gente que te agradece. Bom, a Embanews, no caso, a gente tem a embanews.com.br, estamos também, eu digo, nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Para nós é um produto muito importante, até conectado com a premiação do Fernando Pini. A gente tem um prêmio Embanews também, que a gente trabalha forte, que tem categorias, que tem inclusive categoria de sustentabilidade. E eu aproveito no ar agora para fazer um convite para vocês participarem do júri. A Ellen na parte de sustentabilidade, a Tânia, que eu já falei, e o Hamilton para entrar na parte, para poder participar nos outros segmentos que tem parte de design, entra muita parte de artes gráficas, por isso que a gente tem inclusive o próprio Bruno Cialone como jurado, a gente tem o André Liberato, a gente tem o pessoal do time do Senai também, então seria super legal. E eu aproveito assim, a questão de dizer, é muito bom porque assim, vamos conectar verde, vamos conectar todos nós. Né? E joia, obrigado, maravilha. Ricardo, obrigado pelo convite. Obrigada, muito, agradeço super. Agradeço super. Só queria fazer um ponto, um assunto que a gente discutiu anteriormente, só fazer uma coisa rápida, né? Participando do grupo no WhatsApp, a gente tem lá o Ondas Impressas, né? Teve toda essa discussão da questão do Shrink, vai apenas uma sugestão. Na questão do Shrink, faz o seguinte, utilize o Shrink com um plástico 100% PCR. Pronto. Entendeu? Não é a questão, tá bom, plástico virgem, tá bom, utiliza um Shrink 100% PCR, pronto. E aí, nesse caso, Ricardo, acho que vale sempre comunicar o consumidor, né, onde ele deve descartar, como ele deve fazer. Na verdade, pode até se tornar um diferencial para quem utiliza, né? Perfeito, é isso mesmo.
Boa, maravilha. E nós aqui, querido ouvinte, encerramos aqui mais uma temporada do Ondas, 6ª temporada, a gente tem mais de 100 episódios, foi uma temporada muito boa pra gente, sobretudo na adesão de você seguidor, de você seguidora, de você ouvinte às nossas redes sociais, com números crescentes, então a gente só tem a agradecer a audiência de vocês. É isso aí, queremos agradecer muito ao nosso patrocinador, a Blend Paper, cujo suporte tem permitido a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado ao Gustavo Silva, a Laura e toda a equipe. Agradecemos também a APS, que acredita no podcast como meio poderoso para a divulgação da Expo Print. Agradecer a todos que estiveram conosco nesse ano nos apoiando, a Vinil Sul Fujifilm, a EFI Cerilon, a Flexo Enables e você, o nosso querido ouvinte e participante conosco. É isso, e também temos que agradecer a todas as pessoas que aceitaram o nosso convite e que dividiram o seu conhecimento aqui com a gente e com vocês também, querido ouvinte. Então, muito obrigada a todas as pessoas que participaram do Ondas e que trouxeram conteúdos tão importantes pra gente. Agradeço muito a audiência de vocês, gente. Muito obrigada, muito respeito a vocês, ao trabalho de vocês, a toda essa indústria de impressão que a gente ama tanto. E nós aqui, eu, Ellen e Ricardo, sem termos tido, né, uma gráfica efetivamente. Ali o Hamilton tem toda essa experiência, esse know-how, a gente não, mas a gente ama, né? Eu acho que eu falo por eles também, a gente ama muito o que a gente faz. Muito obrigada, gente. Até a próxima temporada. Até a 7ª temporada do Ondas. Hamilton, muito obrigada, hein, você? Amém, você também, dona Tânia. Aliás, te desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um feliz começo de 2026. É isso aí, gente. E a todos boa. Que estão conosco. Obrigada, Grande abraço. gente. Até 2026. Beijão.